Fala galera, professor Ivo Sales na área e hoje nós vamos falar sobre cuidados a pacientes queimados, deixando bem claro que essa é a parte 1 de uma série de vídeos sobre queimaduras, beleza galera? Bom, primeiro a gente tem que ficar bem claro na nossa cabeça que a queimadura nada mais é do que uma ferida traumática. E essa ferida traumática ela é causada por vários agentes. Ela é causada por agentes térmicos, causada por agentes químicos, radioativos e elétrico, certo? Eu quero que fique bem claro que uma queimadura térmica é causada tanto por frio quanto por calor. Além disso, a queimadura química pode ser causada tanto por um ácido quanto por uma base. E que fique bem claro que a base ela tem um maior poder de penetração na pele, certo? Então, bem mais do que o ácido. Então, térmico é causado por calor e frio, químico, ácido e básico, e que a base tem maior poder de penetração. Galera, uma queimadura radioativa pode causar uma síndrome da radiação aguda. Ivo, que síndrome é essa? A gente vai falar mais para frente nos próximos vídeos, mas fique bem claro, queimadura por radiação causa síndrome da radiação aguda. E uma queimadura elétrica, ela pode causar uma rabdomiólise traumática e uma síndrome compartimental. Pelo amor de Deus, Ivo, que nomes são esses aqui? Nos próximos vídeos, nós abordaremos melhor essas duas queimaduras aqui. Queimadura radioativa e queimadura elétrica. No vídeo de hoje, vamos mais ter uma visão geral de tudo. Então, a gente tem que ficar muito claro que esses agentes químicos aqui, térmico, químico, radioativo e elétrico, eles são capazes de produzir calor excessivo. E esse calor excessivo vai danificar o tecido corporal. E que tecido corporal é esse? A pele. E essa danificação da pele pode ser uma destruição total ou apenas parcial da pele. E a gente tem que ficar claro que a pele, ela não é qualquer órgão. A pele trata-se do maior órgão do corpo humano. Então, é uma estrutura de suma importância para o nosso corpo. Então, ela é o maior órgão do corpo humano e ela atua como uma barreira protetora. Uma barreira protetora contra o quê? Primeiro, é uma barreira protetora térmica, certo? Ela evita que o nosso corpo perca calor, que o nosso corpo entre em hipotermia, tudo bem? Isso é muito importante porque, para quem não sabe, a hipotermia é uma das causas da parada cardiorrespiratória, da PCR. Então, a nossa pele ela é responsável por fazer essa troca, né, por evitar que nosso corpo entre em hipotermia e contra agentes biológicos, sejam vírus, seja uma bactéria. Então, essa barreira protetora térmica biológica. E aí, quanto à gravidade da queimadura? Primeiro, é importante a gente salientar que a gravidade da queimadura vai depender muito da extensão, de quantos por cento essa superfície corporal foi queimada. Foi 1%, foi 2%, foi 3%, não, foi metade do corpo queimado, não foi o corpo todo queimado. E como é que a gente calcula isso? Próxima aula eu vou ensinar como calcular a extensão da superfície corporal queimada. Outro fator que é muito importante para definir a gravidade da queimadura é a questão da profundidade. Para quem não sabe, uma queimadura ela é classificada em queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Se eu tiver a presença de algum outro trauma também, vou deixar com que minha queimadura fique mais grave. A presença de alguma comorbidade, por exemplo, como diabetes ou hipertensão. Uma lesão inalatória, por isso que no meu exame físico eu devo avaliar a orofaringe para saber se eu tenho um corpo estranho ou então se ela entrou em processo de carbonização, se foi queimado. Então também é importante eu sempre ofertar oxigênio a 100% ao meu paciente queimado. A faixa etária também é muito importante. Qual faixa etária é que mais sofre queimadura? São as crianças. E as crianças ela têm uma maior quantidade de água no seu corpo. Então, por menor que seja a queimadura, ela vai perder muita água devido a uma maior hidratação da pele. E eu preciso tomar cuidado aqui com tanto criança quanto os idosos devido à fragilidade da pele. Queimadura circular é aquela que atinge tanto a parte anterior quanto a parte posterior do corpo. Imagine que o tórax e o abdômen anterior e posterior esteja todo queimado. Isso é uma queimadura circular. E aí, neste caso, o meu paciente vai ter que ser submetido a um procedimento chamado escarotomia, tá certo? E as queimaduras elétricas. Eu tenho que me atentar com a queimadura elétrica, por quê? Porque a queimadura elétrica, ela queima por dentro e não por fora. Então, não tem como eu mensurar a extensão desta lesão em uma queimadura elétrica. Não dá, por quê?
Porque o foco da minha queimadura elétrica é dentro do corpo e não fora. Então, queimaduras elétricas não se calcula a extensão da área queimada. Para a gente entender de fato tudo sobre queimaduras, antes de mais nada, a gente precisa entender básico, que é a anatomia da pele. Então a gente consegue ver claramente que a pele é dividida em 3 camadas, certo? Essa primeira camada aqui é chamada de epiderme. Essa camada aqui, essa epiderme é formada por tecido epitelial, certo? Tecido epitelial formado por células justapostas, observe, são todas uma coladinhas à outra e elas são avasculares. A camada seguinte é a derme. Eu posso ainda dividir a derme em 2 partes. Uma parte superior, que eu posso chamar de derme papilar, e uma parte mais inferior que eu chamo de derme reticular. Tudo bem? Então, epiderme e derme. Eu posso dividir a derme em papilar e reticular. Beleza? Eu tenho que ficar atento que a minha epiderme se junta com a minha derme através de uma proteína, certo? Que são os hemidesmossomos. Então, os hemidesmossomos vai fazer essa ligação da epiderme à derme. E esse hemidesmossomo vai ser muito importante na formação das bolhas, que nós vamos explicar mais tarde. E por fim, a última camada da pele, que é a camada subcutânea, ou também conhecida como hipoderme. Isso aqui é a gordura, tudo bem? Então, epiderme, primeira é a camada, segunda camada é a derme, que é dividida em papilar e reticular, que o que une a epiderme e a derme são os hemidesmossomos, não esquece disso. E por fim, a terceira camada, subcutânea ou hipoderme, que é formada por gordura. Lembrando, epiderme é tecido epitelial, derme é tecido conjuntivo e aqui é tecido adiposo. E depois da camada subcutânea eu vou ter músculo, eu vou ter vaso sanguíneo, eu vou ter ossos, eu vou ter órgãos. Então, sobre a gravidade da queimadura, eu posso classificar ela por graus. Então, segundo o PHTLS 2018, ele vai separar a gravidade da lesão de acordo com a profundidade. E aí eu vou encontrar 4 graus. Ela pode ser uma queimadura de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau e de 4º grau. Essa profundidade que a minha lesão vai ter vai ser de acordo com as camadas da pele. Lembra? Epiderme, derme e a camada subcutânea. Por quê? Quanto mais interna for essa queimadura, maior vai ser o grau dela. Como assim, Ivo? Vamos lá. Primeiro, quando uma lesão é de 1º grau, a profundidade que a queimadura alcança é apenas em questão da epiderme, certo? Então, em uma queimadura de 1º grau, eu só vou queimar essa parte aqui, ó, a epiderme, certo? Em uma lesão de 2º grau, eu atinjo a epiderme mais uma parte da derme, não atinjo a derme toda, certo? A de 3º grau, eu atinjo a epiderme e a derme por total, expondo assim a camada hipoderme. E por fim, o 4º grau é quando eu atinjo tudo, certo? Músculo, osso, tendão, órgão, eu atinjo a hipoderme toda. Então, 1º grau é apenas a camada epitelial, o 2º grau é uma parte apenas da derme, o 3º grau eu atinjo a derme toda e o 4º grau eu atinjo tudo, certo? Toda a camada subcutânea. As questões de concurso podem abordar apenas esse nome aqui, ó, espessura superficial da pele. No 2º grau, eu atingo a espessura parcial da pele, certo? Que é a epiderme mais uma parte da derme. A de 3º grau é a espessura total da pele, que toda a pele já foi queimada. Então, por isso é uma espessura total. E a de 4º grau é só conhecido como subcutâneo. E quais são os sintomas? Galera, queimadura de 1º grau é doloroso, certo? Vai causar uma quantidade significativa de dor. A de 2º grau causa mais dor ainda. A de 3º grau, no local da queimadura de 3º grau, ela é indolor. Essa região aqui ela é indolor. A lateral da lesão ela se torna dolorosa. Por quê? Porque tem terminações nervosas. Essas terminações nervosas não foram afetadas na queimadura. Então, ela é indolor, mas ela apresenta áreas dolorosas. E por fim, o 4º grau ela é totalmente indolor, certo? Então vamos lá. Quanto aos sinais, quais sinais eu vou achar? Galera, queimadura de 1º grau eu vou encontrar apenas um eritema. Você sabe quando você vai para o sol, você vai para a praia e não passa o protetor solar, você fica lá 1h da tarde, meio-dia, e você fica muito vermelho? Galera, isso aí é uma queimadura de 1º grau. Esse eritema, essa vermelhidão causada pela insolação, é uma queimadura de 1º grau. Aí você queimou a sua epiderme todinha. Pessoal, a de 2º grau, ela causa flictemas. O que é flictemas?
bolhas. Se você vê numa questão que uma lesão ocasionou bolhas, não tem para outra, é uma lesão de segundo grau. As questões também podem abordar uma pele brilhosa, tudo bem? Também pode acontecer, em vez de ocasionar bolhas, a pele fica brilhosa, certo? Então, primeiro grau fica vermelho, é um eritema. Segundo grau cria bolhas. Terceiro grau é uma lesão espessa, seca e esbranquiçada. Observe que aqui na de segundo grau a pele é brilhosa. Na de terceiro grau a pele é seca, tá certo? E fica com a aparência de couro. E a quarto grau é uma carbonização aí da pele. Certo? Então vamos lá, como é que acontece esse processo, a criação de bolha? Você vai ter que se lembrar de uma coisa. Primeiro, o que liga a epiderme à derme são os hemidesmossomos. E eu falei que os hemidesmossomos são proteínas. E você lembra que proteínas elas desnaturam em elevadas temperaturas. Então, se eu desnaturo essas proteínas, na verdade, o que é que eu vou fazer? O que está ligando a epiderme à derme deixa de existir. Se ela deixa de existir, o que é que vai acontecer? A epiderme se desprende da derme, fica solto. Se isso aqui está solto, teoricamente está vazio, não tem nada aqui. E aí, o interstício dessa região aqui começa a lançar um fluido para cá. A substância que vem para cá é um fluido rico em uma proteína osmoticamente ativa. O que é uma proteína osmoticamente ativa? Ela vai chamar água para ela, então vai se encher de um líquido. E que proteína é essa? Essa proteína é a albumina. Aqui está um resumo de tudo que eu falei. Os hemidesmossomos é uma proteína, então com o calor causado pela queimadura, essa proteína desnatura. Um fluido com uma proteína osmoticamente ativa preenche este local e essa proteína é a albumina. Só lembrando, galera, eu tenho que classificar a minha queimadura a partir de 48 horas. Porque pode acontecer de eu chegar no paciente, um paciente vítima de queimadura. Imagine aí que você é um profissional do SAMU, você leva ele e está com a pele toda vermelha, evidenciando assim uma lesão de primeiro grau. E quando você transfere esse paciente e leva para o hospital, ele está cheio de bolhas. O que foi que aconteceu? Apenas a lesão ela foi progredindo, certo? Essa lesão aconteceu, só que essas proteínas foram se desnaturando. E aí vem todo esse processo da formação da bolha. Então eu tenho que esperar até 48 horas para classificar a minha queimadura. Essa classificação que eu dei aqui é uma classificação do PHTLS. Pode ser que o seu concurso cobre outra classificação, que é a classificação de acordo com o Ministério da Saúde. Que eles, em vez de classificar a queimadura em 4 graus, ele classifica em apenas 3. É quase a mesma coisa, só que é diferente. Então, o de primeiro grau atinge apenas a epiderme, a espessura superficial da pele. A de segundo grau ela pode ser dividida em superficial e profunda. E isso aqui gera sinais clínicos diferentes. Por quê? Porque a bolha da queimadura superficial, da queimadura de segundo grau superficial, é uma bolha rosa e dolorosa. A bolha da queimadura de segundo grau profunda, ela é uma bolha mais de característica branca e mais indolor. Se na sua questão vier paciente com bolhas rosas, lembra, se esse paciente está numa queimadura de segundo grau superficial. Se for branca, é uma queimadura de segundo grau profunda. E por fim, a de terceiro grau que atinge músculo, ossos, órgãos e tendões. Então pronto, o que é que a gente deve fazer primeiro? Se deparar com o paciente vítima de queimadura, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar ele da fonte do calor. É cessar o processo de queimadura, certo? E você vai ter que retirar todos os adornos dele. Para quê? Para tentar evitar, exatamente para tentar eliminar essa fonte de calor. Seja uma roupa, seja um relógio, um anel, um brinco, um cordão, certo? Eliminar tudo dele. Agora, vamos aos detalhes. Eu vou eliminar essa fonte de calor, só que eu tenho que ter cuidado com os agentes químicos, porque eu posso aumentar ainda mais a minha queimadura, certo? Então eu tenho que jogar esse agente químico para a parte distal do meu corpo. Porque se eu jogar ele mais proximal, eu vou acabar aumentando o processo de queimação. Eu posso jogar uma água morna ou uma água fria. Água morna ou fria, a temperatura ambiente. Agora, o que eu não posso é jogar uma água gelada. Por quê? Eu vou ter que lembrar que queimadura térmica é causada por calor e por frio. Então, você pode acabar agravando essa queimadura, certo? E aí, eu vou retirar todos os adornos? Não. Você vai retirar todos os adornos não aderidos. Se os objetos estiverem aderidos, eu não vou retirar esses objetos. E só vamos nos atentar para um detalhe, que o curativo de uma queimadura deve ser realizado de forma seca, limpa
e não aderente. Uma dona de casa chega ao serviço de saúde com uma queimadura no antebraço e mão direita, causada por gordura. No local, verifica-se formação de bolhas róseas, úmidas e dolorosas. Essa característica permite classificar, galera, a gente viu. Queimadura que causam bolhas são queimaduras de segundo grau. Ivo, se ela vai, eu não li ainda os itens. Se ela cobrar superficial ou segundo grau profundo, observa, a bolha é rosa. Se a bolha é rosa, não tem para onde correr. Superficial. Então vamos lá. Primeiro grau, não. Primeiro grau, não. E primeiro grau é apenas o quê? Um eritema. Segundo grau, opa. Segundo grau também. Terceiro grau, não é terceiro grau. Então vamos lá. Segundo grau porque atingiu a epiderme e uma parte da derme causando dor. Olha aí que legal, exatamente. A segundo grau ela atinge apenas a epiderme e uma parte da derme. Show. Segundo grau porque atingiu o membro superior, incluindo a mão. Não importa o local da lesão. Para classificar por profundidade, não importa o local da lesão. Então item C. Queimadura é uma das causas mais frequentes de trauma na criança. Os critérios utilizados para o diagnóstico diferencial da profundidade de uma queimadura se baseiam em sinais clínicos. Uma queimadura de cor branca ou nacurada, pouco dolorosa, seca, que não muda a perfusão periférica, é sugestiva de uma queimadura de, galera, branca, nacurada, pouco dolorosa. A gente viu que em primeiro grau a gente sente dor. Quando você fica queimado, você sente dor. Não, e também você não fica de uma cor branca. A de segundo grau eu tenho que ter bolhas e eu tenho uma pele brilhosa. Aqui na verdade eu tenho uma pele seca e ele não falou nada de bolhas. Então claramente essa questão aqui eu estou me referindo a uma lesão de terceiro grau. Beleza? Facinho, né? Show! Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui também nos comentários sobre que assunto você quer que eu comente, certo? Me siga lá nas minhas redes sociais e até a próxima aula. Valeu!